dando início a uma nova história, as escolhas de cada um. Ditado pelo Espírito Hermes, escrito por Ulisses Melo. Certeza do fim. Me deixe em paz. Já lhe disse que isso não me importa. Cara, ela te ama. Por que você fez isso? Aí, irmão, na boa, esquece isso. Bola pra frente. Bola pra frente? Você tomou a vida dela pra isso? Carlos, ela ainda é nova, tem muita coisa para viver. Você nem mesmo sabe o que aconteceu, não se importa. Eu confiei em você, Jeremias. Eu te amo como um irmão de verdade, porém ela é a minha irmã e isso eu não posso deixar passar. E você vai fazer o quê? Carlos, que estava próximo à porta do quarto, atrancou a chave e caminhou até o guarda-roupa com ar de tristeza em sua face. O que está pensando, Carlos? Vai me prender aqui até eu decidir voltar para sua irmã? Não, Jeremias. Vou me certificar de que você não magoe mais ninguém. Como disse, eu te amo e isso vai machucar mais a mim do que você. Mas hoje vai ser olho por olho, dente por dente. Do que você está falando? Os espíritos guardiões de ambos tentavam acalmar o ambiente e fazer com que ele mudasse de ideia. Mas as palavras não chegavam a Carlos. Ele pegou uma arma que estava dentro do guarda-roupa e, apesar das lágrimas que escorriam pela sua face, deu seguidos tiros no amigo, que não teve tempo de fazer nada. Espero que cada mulher que você saiu enquanto estava com a minha irmã tenha valido a pena. O sofrimento dela agora também é meu. Um olhar desacreditado foi tudo que Jeremias demonstrou antes do seu corpo cair sem vida no chão. Os vizinhos, ouvindo os tiros, chamaram a polícia. E quando eles arrombaram a porta, Carlos já os aguardava de joelhos e com as mãos na cabeça. Sua vizinha não acreditava no que via. Aqueles dois eram amigos havia mais de 20 anos. Como algo do tipo poderia acontecer? Carlos foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio qualificado. Depois dos primeiros 3 anos, começou a apresentar sinais de loucura e foi transferido. Todo mês recebia a visita de um psicólogo, mas seu quadro só parecia piorar. Sua mãe era a única que o visitava. Porém, com a sua idade avançada, cada ano ficava mais difícil. Até que no mês em que completou seus 84 anos, ela veio a falecer. Carlos tinha poucos momentos de lucidez. Vivia falando sozinho como se tentasse expulsar alguém que o importunava. Isso é o que você merece pelo que fez comigo. Me chamou de irmão e depois tirou a minha vida sem nem mesmo hesitar. E o pior, a vida não acaba depois que a gente morre. Todas as minhas vontades continuam e não há nada que faço que as sacie. Carlos botava a mão nos ouvidos para tentar silenciar a voz que lhe falava. Mas não adiantava. Ficava dias sem dormir ou descansar. O espírito de Jeremias o assombrava. Me desculpe, me desculpe. Ele repetia isso seguidamente todos os dias, por horas e horas, e só conseguia dormir por exaustão do corpo. Um novo guarda foi indicado para supervisionar a ala prisional onde ficavam os detentos considerados debilitados mentalmente, mas não o suficiente para serem enviados para uma clínica especializada. Matias era um guarda de meia idade e precisava de algo mais tranquilo. Faltava apenas 1 ano para se aposentar. E como se dava bem com o gestor do presídio,
foi convidado a finalizar ali o seu último ano de serviço. Ele passou por todas as celas e viu cada preso, até que parou em frente à cela de Carlos e achou estranho como ele se comportava. Olá, rapaz. Eu sou o novo guarda dessa ala. Eu me chamo Matias. Me desculpe, me desculpe. Não tem por que se desculpar. Você não fez nada. Ele seguia pedindo desculpas. E um outro guarda explicou para ele o motivo de Carlos estar preso. Entendo. Obrigado pela explicação, Tomé. De certa forma, é bom saber por que eles estão presos. Como ficamos com eles o dia todo, é bom saber com quem estamos lidando. Sim, Matias não pode ver, mas sentia que havia algo ali com Carlos, alguma coisa que o perturbava. Bem, aqui acaba o tour. Essa é a última cela. Estou voltando para o meu posto. Desejo sorte para você, Matias. Essa ala é a mais tranquila. Agradecido, Sr. Mauro. Foi bom ao me permitir ficar nela. Até breve. Eles se foram. E no canto da cela, Carlos seguia pedindo desculpas enquanto dava pequenas batidas com a cabeça na parede. Jeremias, montado nos ombros de Carlos, seguia acusando de assassino e traidor. Do livro As Escolhas de Cada Um. Sobrevivência. Bom dia, Matias. Como vai indo? Graças a Deus, tudo bem tranquilo. Nunca tivemos problemas aqui. A maioria dos detentos está meio maluca. O máximo que acontece é algum entrar em crise e ficar gritando, ou coisa do tipo, mas nada a que se preocupar. Tomé já me mostrou tudo e em breve me acostumo com eles. Ele disse que você se interessou por um dos presos. É verdade, o rapaz da última cela da ala em que eu estou. Como o senhor sabe, eu sou espírita e senti algo meio perturbador lá com ele. Você me convidou uma vez, mas acabei recusando na época. Nem me lembro por quê. Pois está convidada às reuniões públicas sempre que quiser. E Irene também está com saudades. A comida da sua esposa é deliciosa, Matias. Só não conte para minha mulher, ou vou ter que começar a cozinhar. Eles riram e acabaram desconversando sobre Carlos, que continuava em sua cela falando sozinho, com cara abatida de quem não dormia há anos. Alguns meses se passaram, e como os presos não davam nenhum trabalho, Matias começou a ler sentado no seu posto de vigia. Uma frase do livro chamou a sua atenção, e em sua mente veio logo o pobre prisioneiro da última cela. Matias se levantou e foi até ele. Carlos estava deitado de costa no chão, com as mãos nos ouvidos. Cantava alguma coisa. Pela primeira vez em meses parecia mais sóbrio. É Carlos o seu nome, não é? Carlos o olhou sem tirar as mãos dos ouvidos e balançou a cabeça positivamente. Seu corpo dava uns tremeliques, como se uma corrente de energia passasse por ele de tempo em tempo. Posso conversar com você um pouco? Carlos tentou responder, mas deitado. Em seu peito estava Jeremias, que começou a asfixiá-lo. Os olhos dele ficaram em órbita e de sua boca saiu apenas pequenos grunhidos. Você está bem? Ei, rapaz! Matias ia se aproximar, porém se conteve. Lembrou que ele era um detento e havia assassinado alguém. Chamou outro guarda e o levaram para a enfermaria, e depois de um tempo ele já estava de volta à cela.
Obrigado, Tomé. Eu quase entrei sozinho na cela. Você fez o certo em me chamar. Por mais que pareçam inofensivos alguns detentos, o seguro morreu de velho. Você tem toda a razão, mas esse rapaz me parece alguém que precisa de ajuda. E quem não precisa, Matias? Vou voltar para minha ronda. Se precisar de algo, me chame novamente pelo rádio. Tudo bem. Mais uma vez eu te agradeço pelo apoio. Era final do seu turno e Matias já ia embora quando resolveu dar uma passada na cela de Carlos para ver como ele estava. Aquilo era estranho. Ele se preocupar com um assassino, mas algo no rapaz o chamava ao amparo. Olá, Carlos, sou eu, Matias. Como está? Sem resposta, ele estava sentado de frente para a parede, batendo com a cabeça metódica e lentamente, enquanto pedia desculpas. Matias sentiu uma vontade muito forte de orar por ele e assim o fez. A cada palavra de amor e caridade pelo pobre rapaz enchia o seu peito de um sentimento que até então nunca havia sentido. Ele inconscientemente estendeu as mãos mirando Carlos e continuou a sua prece. Ele não via, mas delas saía um jato de luz que banhou o corpo do jovem, que aos poucos foi se acalmando, e quando Matias abriu os olhos, ouviu um pequeno ronronar. Carlos havia caído no sono profundo. O que foi isso, senhor? Lágrimas escorriam pela face de Matias e seu corpo estava estranho. Ele respirou fundo e foi embora com aquele sentimento ainda no seu peito. No plano espiritual, o guardião de Carlos sorria. Havia tempos que tentava se reaproximar de Carlos sem sucesso, devido à obsessão de Jeremias, que já se tornara quase uma simbiose. Mas a providência divina o pôs em seu caminho. A oração sincera de Matias afastou Jeremias o suficiente para que ele dormisse e sonhasse como havia muito tempo não fazia. Porém, seu sonho logo virou pesadelo. Helena! Helena! Ele gritou várias vezes, mas a jovem não olhava para trás. Continuava a andar sem parar por um vale tenebroso. Ela estava de costa, mas ele a reconhecia como seu corpo franzino e seu cabelo encaracolado. Então foi quando a cena mudou e ele estava frente a frente com ela. Helena, sou eu, seu irmão. Ela continuou andando e ele percebeu que seus pulsos escorriam pelas marcas dos cortes um líquido pastoso, mas não era sangue. Parecia um tipo de gosma. Ele caiu de joelhos na frente dela e começou a chorar. Foi tudo culpa minha. Eu te apresentei para ele e incentivei vocês a ficarem juntos. No final, ele nos traiu. Ele levantou e ia abraçá-la quando foi puxado de volta para o corpo. Pensou que havia escapado de mim, irmãozinho. Aquele velho intrometido me afastou, mas eu já estou aqui de volta. Carlos soluçava. Havia trazido do sonho com a irmã um choro preso desde o dia que ela morreu. As lágrimas se misturavam com a secreção que escorria do seu nariz. Ao ouvir a voz de Jeremias, voltou para o seu cantinho e lá ficou quieto. Bom dia, Tomé. Bom dia, Matias. Como está hoje, meu amigo? Estou muito bem. Tomé, eu posso lhe pedir um favor hoje? E o que seria? Eu não sei se você sabe, eu sou espírita. E ontem eu fiz uma oração pelo rapaz da última cela. Você está falando do Carlos? Isso. Eu percebi que ele ficou bem melhor. Eu vou pedir autorização ao diretor para ter com ele algumas conversas dentro da cela e fazer algumas preces. Eu não tenho nenhuma religião, Matias. Bebo minha cervejinha no final de semana,
quando não estou de plantão. Se isso não for problema para você, eu o ajudarei. Amor e caridade não estão ligados à religião, meu amigo. Ela ajuda na comunhão dos homens e, quanto a beber, a questão é o excesso. Na verdade, acredito que tudo em excesso faz mal, até algumas formas de amor. Se puder estar comigo, eu lhe agradeço. Mas o que eu tenho que fazer? Apenas companhia, caso algo saia do controle. Ah, isso eu posso fazer sem problema. Então, assim que conseguir autorização, eu lhe aviso. Eles foram para suas alas e o dia transcorreu sem imprevistos. Matias conseguiu autorização depois de quase meia hora de conversa e promessas de que não ia fazer nada de ilegal. Combinou com Tomé e iriam começar no dia seguinte. Ficariam 30 minutos após o seu expediente com Carlos e, se vissem alguma melhora, continuariam. Você é pontual. Não é como se eu pegasse o metrô ou algo do tipo. Acho que não são nem 200 passos da minha ala para a sua, Matias. É verdade. E como vai ser? Eu vou fazer uma prece e depois ver como ele vai ficar. Em princípio, não irei entrar na cela por precaução. Legal. Mas já vou avisando que eu não sei rezar. Tudo bem. Se puder ter bons pensamentos, já ajuda. Matias começou uma prece e o espírito de Jeremias se inquietou. Ele tentou chegar perto para afugentar o velho, porém não conseguiu. Parecia existir uma barreira invisível que o protegia. Que velho maldito! Se metendo onde não é chamado! Matias continuava sua prece. Começara em silêncio, mas depois levantou a sua voz para que Carlos também a escutasse. Senhor, bom Deus, não sei por que me pôs na vida desse jovem, mas eu peço auxílio dos bons espíritos para que me guiem e eu possa ser de ajuda para ele. Sei que aqui, com ele, nessa cela triste, há um outro ser que também necessita de sua misericórdia. Então, Pai Celestial, permita que eu seja o seu instrumento e que ambos possam ser amparados e acolhidos em seu coração misericordioso. Blá, 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 blá dos infernos. Quem você está chamando de necessitado aqui, seu velho? Jeremias partiu para cima de Matias, porém, no instante em que cruzou a cela, o seu espírito apagou e entrou em sono profundo. Carlos, eu sou Matias e este é o Tomé. Podemos conversar? Pela primeira vez, desde que estava ali, Carlos respondeu com um sim quase inaudível. Podemos? Com um olhar triste, ele balançou a cabeça positivamente. Eu não posso ver, mas sei que há alguém aqui com você nessa cela. Eu estou certo? Carlos tinha dificuldade para falar, depois de tanto tempo, e suas palavras saíram emboladas. Vamos com calma. Apenas diga sim ou não. E se não conseguir, balance a cabeça, tudo bem? Ele balançou a cabeça afirmativamente. Você o conhece? Sabe por que ele está aqui com você? Novamente ele confirmou de forma positiva. Acredito que a minha prece o tenha afastado, mas não será por muito tempo, se vocês têm uma ligação forte. Você me permite intervir por você? Helena, disse ele com dificuldade. Ajude Helena. Quem é Helena? Carlos se perturbou e não foi possível mais conversar. Tomé acompanhava tudo em silêncio. Acho que por hoje é só, Tomé. Obrigado por ficar comigo. Acabei ficando mais tempo que combinamos. Eu sou solteiro e moro sozinho. Só vai atrasar minha janta. Mas eu estou meio encucado com esse negócio que você falou de que ele não está sozinho na cela. O que você quis dizer com isso? Acredito que há um espírito com ele. Há grandes chances de ser o rapaz que ele matou.
Tipo assombração? Algo do tipo. Amanhã eu explico melhor. E para compensar, trago algo para você comer. Minha esposa faz uma comida deliciosa. Opa, eu estou começando a gostar disso. Eles se foram e Carlos deitou em sua cama relembrando de sua irmã. Primeiro as lembranças de sua infância e depois a vista daquele vale. Voltou a chorar sozinho enquanto Jeremias despertava do seu sono induzido pelos amigos espirituais. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para naquela tarde chuvosa. Era mês de março e chovia bastante. Uma jovem de cabelos encaracolados e corpo magricela olhava pela janela, esperando alguém que não chegava. Mais uma vez, ele não vai chegar na hora do jantar. Vai me trazer uma nova desculpa ou será que é a de sempre? Ela desfez a mesa do jantar e foi se deitar. Bem tarde da noite, ouvi a porta se abrir, mas achou melhor fingir que dormia. Jeremias entrou fazendo o mínimo de ruído possível e foi direto para o banheiro. Limpou as marcas de batom da camisa, aí jogou no cesto e foi se deitar. Ele tentou a abraçar, mas ela recuou, puxando a coberta e se enrolando. Foi um longo dia de trabalho, meu amor. Tive que ficar até mais tarde para resolver umas coisas. Tem acontecido bastante. Talvez esteja na hora de pedir um aumento. Vou pensar nisso e falar com meu encarregado. Ele tentou beijá-la, mas ela se esquivou e se virou para dormir. Passava um pouco da hora do almoço e Helena estava indo ao mercado quando viu seu marido passar de carro com outra mulher ao seu lado. Ele não a notou. Estava muito ocupado falando alguma coisa para a menina enquanto afagava os seus cabelos. Helena respirou fundo e resolveu que era hora de dar um fim nisso. Amava demais Jeremias. Ele foi o seu primeiro amor e tudo fez para fazê-lo feliz, mas parecia não ser o suficiente. Táxi! Ela fez sinal e um carro parou. Para onde, senhorita? É senhora, mas talvez depois de hoje volte a ser senhorita. Por favor, siga aquele carro. Perseguição? Faz tempo que eu não faço isso, deixa comigo. Eles o seguiram e pararam a alguns metros de onde estavam. Aqui está bom ou quer que chegue mais perto? Aqui está bom, sim. Quero ver a cara dela. Ele teve coragem de trazer ela para o motel onde passamos a lua de mel. Sinto muito, senhora. Os homens são assim mesmo, por isso nunca me casei. Mas o senhor é homem também, sim, porém eu penso que talvez eu agiria da mesma forma em algum momento. Então, prefiro não magoar ninguém. Entendo. Eles estão entrando. O que quer fazer? Eu não vou conseguir ver quem está com ele se eles entrarem. Eu não costumo fazer isso, mas eu gostei da senhora. Se quiser, nós entramos como um casal, descobrimos em que quarto eles ficaram e damos um fraga. Não sei. Ele pode ficar furioso. Com todo o respeito, quem tem que ficar furiosa é a senhora. É ele quem está lhe traindo. Tudo bem, vamos. Eles entraram e, depois de um pequeno suborno, conseguiram o número e a chave reserva da suíte que eles estavam. Pelo menos não é o quarto da nossa lua de mel. Ainda há tempo de mudar de ideia. Se abrirmos a porta e você ver o que espera, não dará para voltar atrás. Essa é uma cena que vai te marcar para o resto da vida. Não irei voltar atrás. Chega de ser enganada.
Eles seguiram para o terceiro andar e pararam em frente ao quarto 301. Helena respirou fundo, pegou a chave da mão do taxista. Eu mesmo faço isso. Apesar de demonstrar força em suas palavras, suas mãos tremiam. Estarei logo atrás, se você precisar. Ela abriu a porta. Sabia o que esperar, sabia o que iria ver. Mas não esperava que a traição fosse com a sua vizinha, a sua melhor amiga. Na cena, ela estava sentada no colo dele, o enchendo de beijos, e mal pôde reagir quando o vaso de plantas acertou na têmpora. Ela caiu desacordada e ele ficou sem reação. Sabia que havia algo errado. Suas chegadas tarde da noite, as marcas de batom nas roupas. O que eu fiz para merecer isso, Jeremias? Não sou mulher suficiente para você? Não fiz as suas vontades o suficiente? Helena, meu amor, você não entenderia as necessidades de um homem. Eu te amo, mas como deixar passar? E a culpa foi dela por ficar me atiçando. Se você não sabe, ela sempre esperava você sair para vir sem sutiã e calcinha, me pedir algum favor na casa dela. Aí não há como resistir. Não me chame de amor, nunca mais. Ela jogou tudo o que tinha em volta em cima dele e correu. Logo atrás dela estava o taxista, que foi em disparada atrás e a abraçou. Calma. Eu disse que era caminho sem volta. Só me tire daqui, por favor. Ele a levou para casa e perguntou se havia alguém que queria chamar, mas só piorou a situação, já que era sua melhor amiga e estava na cama com seu marido. Eu vou ficar bem, obrigada. Ela pagou o taxista e lhe deu uma boa gorjeta. Ela lembrava da cena deles na cama do motel e, ao mesmo tempo, a cena de seu casamento, dos momentos felizes e de suas conversas com a sua amiga. Uma tristeza profunda bateu seu peito. Ela juntou suas coisas e foi embora. Pegou todo o dinheiro que estava na poupança e alugou uma casa numa cidade vizinha. Meses se passaram e cada dia ela ficava mais triste. Ele nem ao menos a procurou. Depois de 6 meses sem ela dar notícia, o irmão chegou de uma viagem de trabalho. E no mesmo dia em que chegou, foi ver a sua irmã e o seu amigo. Jeremias, meu irmão, como está? Estou bem. Vejo que enfim voltou. E aí, curtiu muito? Se você chama ficar preso com um monte de homens em um navio se divertir, pode ter certeza que sim. Onde está a minha irmã? Estou morrendo de saudades. Bem, ela saiu e não sei onde foi. Eu tentei ligar para ela, mas não consegui. Ela vai demorar? Carlos, ela saiu faz 6 meses. Como assim, Jeremias? Ela saiu há 6 meses? Que diabos aconteceu? Ela me pegou com a Glória, nossa vizinha. Como é que é? Você traiu a minha irmã com a melhor amiga dela, Jeremias? A carne é fraca, sabe como é. Carlos o jogou contra a parede, mas não teve coragem de bater no amigo. Respirou fundo e foi-se embora. Conversou com toda a vizinhança até que uma senhora muito amiga da falecida mãe deles contou para onde ela foi e lhe entregou uma carta. Querido irmão, peço desculpas por não lhe contatar após o ocorrido, mas não queria atrapalhar o seu trabalho. Quando você voltar, já estarei longe. Sei o quanto você gosta de Jeremias, e por isso não o culparei se o perdoar. Porém, a dor que vai em meu peito é demais para aguentar. Estou indo embora. Fique com Deus, de sua irmã que te ama muito, Helena.
Carlos amassou a carta com raiva. Tentava imaginar como a sua irmã estava se sentindo. No final da carta, havia um novo número de telefone e o nome da cidade para onde estava indo. Ele não pensou duas vezes e pegou o primeiro ônibus para lá. Demorou alguns dias até descobrir o endereço dela, mas como era uma cidade pequena, depois de perguntar aqui e ali, conseguiu. Caía uma garoa e Carlos estava com um capuz cobrindo a cabeça. Bateu seguidas vezes na porta após tentar a campainha e nada. Girou a maçaneta e a porta se abriu. Chamou o nome da irmã enquanto entrava, mas não houve resposta. A TV estava ligada e um prato com o resto de comida sobre a mesa parecia já estar ali há alguns dias, pois o cheiro estava ruim. Já começava a impregnar a casa e as moscas a se aglomerar. Ele continuou entrando enquanto chamava o nome da irmã. Foi olhando cômodo a cômodo, até que percebeu a porta do banheiro entreaberta e um pé aparecendo pela fresta. Temendo o pior e com o coração disparado, ele correu, porém já era tarde. Sentada com os pulsos cortados, estava Helena. Sua feição era de uma tristeza profunda. A circunferência de seus olhos eram profundos e roxa. Sua pele pálida, seu corpo estava ainda mais magro. O sangue que escorrera para o ralo secara. Devia estar ali há pelo menos uns 2 ou 3 dias. Em seu colo havia uma carta com poucas palavras. Helena, Helena! Ele gritou, enquanto a abraçava. Não acreditava no que via. Seus gritos se misturavam com o barulho da chuva que caía, mais e mais forte. Ele chorou como uma criança naquele dia, e depois no dia do enterro. Não contou nada a ninguém, e depois de algum tempo, decidido quanto ao que faria, voltou para sua cidade natal. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para o surto. Matias, agradeça a sua esposa. Nunca almocei tão bem na minha vida. O que é isso, Tomé? Eu sei que a comida é boa, mas não é para tanto. Isso porque você não come, às vezes, por uma semana inteira macarrão instantâneo. Você me pegou. Hoje teremos outra reunião? Se tudo der certo, sim. E novamente agradeço por você estar me apoiando. Como eu já lhe disse, não tenho nada melhor para fazer. E essa comida da sua esposa me deu ânimo. Ambos riram e voltaram para suas alas. Carlos estava mais cabisbaixo que o normal. Chorava em seu canto e não comeu nada o dia inteiro. Matias fazia a ronda e parou para conversar com ele. Oi, Carlos. Como se sente hoje? Você não comeu nada? Preciso de você forte para lhe ajudar. Helena. Ele repetia baixinho enquanto as lágrimas escorriam de seu rosto. Quem é Helena? Gostaria de me dizer? Ao ouvir o nome da irmã, ele se virou e olhou fixamente para Matias. De um salto, ele tentou agarrá-lo, mas o mais velho se assustou e saltou para trás. Assassino! Covarde! Repetia Carlos sem parar. Se acalme, Carlos. Matias estava com o coração a mil pelo susto, mas percebeu que aquilo não foi para ele. Um vulto saiu da cela, passando por ele, e todos os pelos do seu corpo se atiçaram. Após respirar fundo, 1, 3 vezes, conseguiu fazer uma prece e se acalmar. E acalmar Carlos, que se deitou e ficou olhando o teto com os olhos perdidos no tempo. Na hora marcada após o turno, ele e Tomé foram até a cela. Boa noite, Carlos.
Eu e Tomé vamos fazer companhia para você hoje de novo, se não se importar. Ele apenas balançou a cabeça e foi para o seu canto. Matias fez a sua prece inicial e pediu ajuda dos bons espíritos para entender como poderia ajudar aquele rapaz. Senhor Deus, tu que és todo-poderoso e misericordioso, que sabe de toda a nossa vida, permita que ajudemos esse irmão que carrega um fardo pesado em seus ombros, que ele possa entender por que está assim e que a sua fé o liberte. Matias seguiu pedindo auxílio de algum espírito amigo que lhe pudesse orientar o caminho a seguir. Boa noite, irmão Matias. Matias olhou para o lado e era Tomé quem falava com ele. Tomé? Está aqui conosco, ouvindo e vendo tudo o que se passa, mas estou usando a sua mediunidade para falar com você, meu irmão. Não sabia que ele era médium. Ele possui uma mediunidade muito forte, apesar de achar que é sorte algumas coisas que acontecem com ele. Não poderei ficar muito, mas contarei o que se passa com esse jovem alma, que é assombrada pelas escolhas que fez. O espírito que ali estava narrou toda a história, a traição, o desencarne e a vingança. Entendo. Então, que o espírito que o atormenta é justamente aquele que ele tinha como irmão. Sim, devido à minha presença, ele se afastou, porém não tardará em voltar. E como eu posso ajudá-lo? Primeiro precisa lhe trazer a razão de volta. Ele amava muito a sua irmã e tudo o que viu o chocou demais. A irmã dele está vagando pelo umbral ou já foi resgatada? Ela ainda vaga pelo umbral, e Carlos sabe disso. Seu espírito às vezes é transportado para onde ela está, e isso facilita e dificulta a obsessão de Jeremias. Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Bem, vamos um passo de cada vez. Agradeço por nos falar. Sua prece e a sua atitude em ajudar ao próximo, mesmo diante das circunstâncias, abriram portas que nem mesmo eu, que estou do lado dele há tanto tempo, pude. Eu é que agradeço. Por hoje deixarei que ele descanse. Percebi que sempre que faço uma prece ele se acalma e consegue dormir. Isso porque Jeremias se afasta. A luz que você emana com a sua prece sincera é demais para ele. Como é o seu nome? Nomes não importa para nós, espíritos guardiões, mas se precisar de mim, ore, e eu estarei ao seu lado. Se for para facilitar, me chame de Miguel. Ele se foi e Tomé despertou. Tomé, como você se sente? O que diabos foi isso, Matias? Eu estava aqui, mas ao mesmo tempo não estava? É, meu irmão, acho que nós também temos muito que conversar. Que tal almoço domingo na minha casa e eu lhe conto tudo? Você logo apela para minha barriga, né? Tudo bem, eu aceito, mas você vai me explicar o que foi que tudo isso aí. Talvez a gente precise mais de um domingo. Jeremias olhava de longe os dois conversarem. Seus pensamentos estavam em Carlos, que com a sua presença longe conseguia dormir em paz, pelo menos por aqueles breves minutos, sozinho. Ele ouviu tudo o que foi dito e ficou louco ao saber que Helena havia se suicidado. Queria agarrar o pescoço daquele guarda e dizer que era mentira, que ele não tinha culpa pela morte dela, mas no fundo sabia que não era verdade. Naquela noite, ele não voltou para a cela junto de Carlos e pela noite afora vagou sem rumo. Do livro As Escolhas de Cada Um. Seguimos para Em Terras Estranhas. É tudo mentira daquele guarda. Por que eles estão se intrometendo na minha vida? Talvez eu devesse fazer uma visita na casa dele e mostrar quem é que manda
e fazer-lhe se afastar. Jeremias vagava sem rumo. Conseguiu afastar os pensamentos de culpa, jogando-os para cima da própria Helena. Dizia que a culpa era dela por ser uma cabeça fraca e ter tirado a própria vida. Com licença, você está perdido? Que te interessa? Jeremias foi pego de surpresa e acabou respondendo mais áspero do que precisava. Eu ajudo os espíritos perdidos que não sabem ainda de sua condição. Desculpe se eu o incomodei. O espírito que lhe falava era uma mulher, linda, e Jeremias logo se ajeitou. Desculpe, senhorita. Estava perdido em meus pensamentos e acabei sendo grosso com você. Tudo bem. E então, precisa de ajuda? Não, eu estou bem. Sei que morri e que a vida continua e tudo mais. E sabe que há lugares melhores para se estar do que aqui? Que toda essa raiva que você carrega pelo seu desencarne só atrasa o seu crescimento? E o que você sabe sobre mim? Na verdade, eu sei tudo. Entre nós, espíritos desencarnados, não há mentiras ou inverdades. Pude ver sua última vida, do início ao fim, e toda essa dor que você carrega lá no fundo. Você é bem saidinha para o meu gosto. Quem lhe deu o direito de sair fuxicando a vida dos outros? Acho que já terminamos. Jeremias, que antes, ao ver o belo rosto, se conteve, agora, depois de ouvir o que não queria, a empurrou e saiu em disparada, tentando se afastar. As palavras dela foram poucas, porém fortes. Ela sabia exatamente o que se passava no fundo do coração dele, a angústia, sofrimento e arrependimento que ele escondia de todas as formas. Ele transformava tudo em raiva e descontava em Carlos, que no corpo não sabia como se defender. Você não pode fugir de mim. Tenho outras tarefas a cumprir, mas lhe farei outras visitas. Aconselho a mudar os seus pensamentos e deixar aquele rapaz em paz. Você está há tanto tempo ao lado dele que nem mesmo parou para olhar para si mesmo. Ela sumiu e Jeremias ficou lá parado, pensando no que ela disse por alguns instantes e voltou a vagar sem rumo. Esse pessoal acha que sabe da vida dos outros. Que se dane, eu vou continuar a me vingar daquele maldito até ele morrer. Jeremias lembrou de Helena. Seu pensamento foi tão forte e as lembranças vieram com tanta força que ele foi transportado para onde ela estava. Ele não a via, mas o espírito que recém o falava estava ao seu lado, invisível, para ele, acompanhando tudo o que ele fazia. Helena, minha nossa! Por um instante, Helena saiu de seu transe. Ela sentiu a presença de alguém e olhou para trás. De um pulo, Jeremias se escondeu e, vagarosamente, ela voltou para o seu estado sonâmbulo. Meu Deus, que lugar é esse? E por que Helena está desse jeito? Ela que foi sempre bonita e esperta, parece até um zumbi. E o que é aquilo escorrendo em seus pulsos? Preciso sair daqui. Jeremias correu na direção contrária, e por mais longe que fosse, aquele lugar nunca acabava. Seu terreno lamacento e fétido continuava no infinito. Ele encontrou outras pessoas em estado parecido com o de Helena. Tentou abordá-los, mas começou a ser agarrado. Eles o chamavam de assassino. Ele rolou pela lama, se esquivando, e nadou por um rio que mais parecia uma fossa. Meu Deus, alguém me ajude, me tire daqui, pelo amor de Deus! Ela não se fez visível, mas lhe falou em pensamento. Você é o responsável pelas suas escolhas.
e elas, às vezes, agem direta ou indiretamente na vida de outras pessoas. Você está o que você vive. Eu não entendo o que quer dizer. Quer dizer, Jeremias, que desde que estava encarnado você já estava no umbral de suas escolhas. Adultério, chantagem, poucos eram os pensamentos bons que você tinha enquanto na carne. Mas eu morri e a vida continua, não é mesmo? E somos aqui como fomos lá, sem tirar nem pôr. Nosso corpo físico foi embora, mas nossa individualidade continua intacta. Ou você acha que a morte era o fim e que Deus criou tudo isso sem um motivo? E onde eu estou? Como que eu saio daqui? Mudando seus pensamentos e atitudes. O umbral é o lugar por onde os espíritos que ainda precisam passam para relembrar o que importa, para tirar todo o peso que está em seus ombros, para se arrepender de seus atos e muitas outras coisas, Jeremias. Você está dizendo que eu sou culpado, que eu mereço isso? Eu fui morto e Helena bem. Ela se matou sozinha e nem toquei nela. Basicamente, há duas formas de aprender, Jeremias: pelo amor e pela dor. Aqueles que não conseguem aprender pelo amor que lhe é oferecido, acabam aprendendo pela dor. Por mais que pareça injusta, é a pura misericórdia de Deus para com seus filhos que ainda trilham o caminho das escolhas erradas. Aqueles caras lá atrás estão piores do que eu e ainda assim me chamam de assassino. Eu não sou nada disso, eu sou uma vítima aqui. Será mesmo? Eu não posso te ajudar agora, Jeremias. Foi-lhe dada uma oportunidade. Foi dado amor e você escolheu a dor. Desejo do fundo do coração que você se ache novamente. Sei que você pode reencontrar o amor dentro de si. Não vá embora, apareça, volta aqui. Sua maldita, fala todas essas besteiras e depois foge. Que se dane, eu vou sair daqui do meu jeito. Jeremias andou e andou por vários e longos dias. Não sabia se era noite ou se era dia. Sentia fome e frio. Conseguiu alguns machucados ao longo do caminho e teve que começar a andar com um galho improvisado de muleta. Sua aparência cada dia parecia mais como a de um morador do umbral. E se olhasse o seu reflexo, não se reconheceria. Brigou e ficou amigo de outros espíritos com pensamentos em comum ali no umbral. E apesar do cansaço que sentia por tudo aquilo, não amolecia seu coração. Você acha que ele vai se abrir para alguém? Me diga você, Lucas, quando você passou por aqui, o que lhe trouxe de volta à razão? Aqueles foram tempos difíceis, Raquel. Passei muitas vezes por aqui e já havia desistido, mas Deus é bom demais para com seus filhos, para deixar uma ovelha desgarrada. Eu aprendi que sozinhos não somos ninguém e que às vezes precisamos esticar a mão, não só para ajudar, mas também para receber ajuda. Acredito que, quando ele deixar o orgulho de lado e entender que a humildade abre portas, as coisas vão mudar. Eles continuaram conversando enquanto Jeremias procurava algum lugar para se abrigar. O machucado na perna não sarava e começava a escurecer a parte onde sofrera o corte. Ele tentava da melhor forma limpar a ferida, mas desde que chegou ali, a única água que considerou limpa era o da chuva, que às vezes lavava todo o umbral. Ele enrolou de novo o pano e apertou o máximo que pôde a ferida, que voltou a sangrar. A dor foi tão forte que ele bambeou e caiu desacordado de cara no chão. Aguardem,
A história continua.